que juntos vão concluir um período de 7 anos. Tá? Então, esse livro de Daniel é um livro que deixa um pouco mais claro por que se afirma que a tribulação tem 7 anos, vai durar exatamente 7 anos. Tá? É alguma coisa muito clara, muito forte aqui na Bíblia. E lembrando, todo esse estudo é um quebra-cabeça. Quando você fala de escatologia, é um quebra-cabeça. Você vai pegando inúmeras passagens aqui, aqui e ali, e você vai acabar juntando num enorme quebra-cabeças, né? Que aí as coisas se encaixam, encaixou. Ah, então agora está claro para mim. E aí tudo que você lê depois disso também ganha essa clareza, essa, vamos dizer, essa lucidez de ler a palavra e entender do que ela está falando, de que período, onde nós estamos. Tá? Então, a redenção de Israel, ela acontece no período da tribulação, que é nesse período de 7 anos. É ali que vem o processo de redenção da nação de Israel, tá? Que vai se concluir e se efetivar com a volta de Jesus. Jesus volta, né? Aí finalmente nós temos a redenção, a nação de Israel como um todo se rendendo ao Senhor. Tá? Olha esse quadrinho que eu coloquei aqui no início da página 1, né? Você tem uma sequência, que é o próximo ato da redenção de Deus, né? O ato que está para ocorrer a qualquer momento. Que ato é esse? Estamos falando basicamente do arrebatamento da igreja. Então você tem um arrebatamento da igreja, a igreja sobe para o encontro, né, nos ares, Jesus desce dos céus, do terceiro céu, e se encontra com a igreja que sobe para algum lugar no segundo céu. Tá? Aí no segundo céu, que a gente chama, é dentro do universo, mas fora da estratosfera terrestre, né, ou da atmosfera terrestre. Então, esse encontro com Jesus nos ares, né, a gente passa pelo bema de Cristo. O que é o bema de Cristo? Lembrando que aquele que se converteu a Jesus, foi salvo pela fé, ele não entra em juízo, conforme nos afirma o apóstolo João. Né? Então vem o arrebatamento, você não passou por juízo nenhum, você foi arrebatado. Ao ser arrebatado, você passa pelo bema de Cristo. Bema é o palanque, né? Às vezes traduzido na Bíblia, em passagem do apóstolo Paulo, como o tribunal de Cristo. Né? Então esse não é um juízo, um tribunal de salvação, esse é um tribunal de galardão, né? Onde seremos avaliados cada um segundo as suas obras, como diz o apóstolo Paulo, quando fala que no dia do fogo as nossas obras vão passar pelo fogo, e aquele que tiver todas as suas obras queimadas, ainda assim será salvo. Quer dizer, porque não é um julgamento de salvação, mas de galardão. Qual foi a performance dele como homem, como mulher de Deus, né, com tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e fez por nós. Tá? Então, enquanto está rolando nos céus o bema de Cristo, logo depois você tem as bodas do Cordeiro. Né? Lembrando que a igreja é a noiva, Jesus é o noivo, a gente foi arrebatado, passa por esse tribunal e é preparado para o casamento. Né? Então nós vamos finalmente para o casamento, são as bodas, né, do Cordeiro. Aí você tem finalmente a segunda vinda de Jesus. Jesus desce com a sua igreja para assumir o reino na terra e cumprir as inúmeras passagens que se falam na Bíblia sobre, né, que nós vamos reinar com Cristo sobre as nações, tudo, reinaremos com ele durante 1000 anos e tal. Então, nessa segunda vinda se estabelece o reino e a coisa acontece. No momento da segunda vinda, imediatamente nós temos o juízo ou o julgamento das nações. Está lá em Mateus 25. Aqui é tudo en passant, tá? Só para dar uma prévia, não precisa se preocupar, que é um estudo de muito mais profundidade para entrar nesses detalhes aqui. Mas é bom ir falando e depois a gente volta, a coisa vai consolidando cada vez mais. O julgamento das nações está lá em Mateus 25, separa um à direita, outros à esquerda, né?
e esse é o julgamento das nações. O próprio texto, Mateus 25, o define como julgamento das nações. Na sequência, aí você entra no milênio. Um milênio de um governo de Jesus, Satanás está preso, tá? E após os 1000 anos, você entra com o juízo do grande trono branco e entra na eternidade, onde estaremos para sempre com o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando junto conosco. Enquanto no milênio o Pai ainda não está presente conosco. Está o Filho em toda a sua glória, está o Espírito Santo, né? Mas o Pai é só no pós-milênio que entraremos nessa situação de eternidade, novos céus, nova terra, nova Jerusalém e o Pai habitando conosco. Quer dizer, nós seremos o terceiro céu, né? Só que enquanto tudo isso está rolando, né, nos céus, durante esse período que a igreja foi arrebatada até a segunda vinda de Jesus, ele descer na Terra, está rolando a tribulação dentro do planeta. Então o planeta Terra vai estar passando por momentos muito complicados, muito críticos, muito difíceis. Tá? A gente vai ver todas as passagens bíblicas. Nosso curso é todo em cima da Bíblia. Então eu dou essa prévia para abrir uma visão geral assim, mas a gente vai entrar nos detalhes pouco a pouco aqui, que é bastante coisa. Tá? Então serão 7 anos após o arrebatamento da igreja de juízo e provação para os habitantes do planeta. Tá? Esse é um momento em que, nesse período, nós estamos falando em que vão morrer 2/3 da população que estiver viva no planeta. Vai morrer em 7 anos, quer dizer, a gente está perturbadíssimo aqui com essa pandemia. Imagina a confusão de em 7 anos morrerem 2/3 da população mundial. Isso vai acontecer, né? Infelizmente, isso vai acontecer. E é um tempo realmente de juízo, é um tempo de justiça de Deus, é um tempo de purificação, mas ao mesmo tempo serão 7 anos onde vão se converter mais pessoas do que em qualquer período de 7 anos na história, né? Na história do planeta, né? Na história da humanidade. Durante esses 7 anos haverá uma multidão de conversões. Contudo, serão perseguidos e mortos durante esses 7 anos, ressuscitarão, né, para o encontro com Jesus nos ares, né, enquanto a igreja já está lá arrebatada, essas pessoas vão morrendo e vão subindo e tal. Mas infelizmente, então, vai ter esse período muito pesado aqui. Tá? Falando um pouquinho de Israel, a gente vai entrar nessa questão de Daniel. Tá? Então, falando de Israel, eu vou dar uma breve passada sobre toda a história de Israel, só para refrescar a lembrança e a gente poder se situar nas coisas que vamos estudar daqui a pouco. Tá? Veja, na criação, com Adão e Eva, né, teve a queda, aí vieram os filhos, né, um foi uma bênção, foi assassinado pelo irmão, e Sete veio no local, e daí você começa a ter uma genealogia em cima de Sete, né, e não em cima de Caim, nem de Abel, porque foi morto, né? E a coisa vai se complicando, se denegrindo no planeta, até se complicar de tal forma que Deus faz o dilúvio. Né? Tem um dilúvio e a história começa de novo, né? Com Noé e os seus filhos, né? Com suas esposas, 8 pessoas, começa uma nova história dentro do planeta. Né? Só como uma observação, em termos arqueológicos, né? A ciência, a arqueologia, ela determina, né? Ou ela entende que você precisa de determinados indicadores ou referências ou rastros para poder, arqueologicamente, você ter alguma conclusão científica de que isso ou aquilo aconteceu ou deixou de acontecer. Tá? E o dilúvio, ele tem 8 referências arqueológicas de sua existência, partindo
de povos completamente distintos, regiões totalmente diferentes do planeta, né? Mas em que eles informam o seguinte: basicamente, 8 pessoas sobreviveram num navio, numa embarcação, né? Toda a população mundial faleceu, e isso foi um ato da ira dos deuses. Tá? Então isso tem 8 referências distintas de povos distintos, povos da antiguidade, né? Que comprovam que realmente houve um dilúvio. Tá? Então a gente tem que acreditar na Bíblia literalmente, como ela está escrita. Né? Parar de querer florear, não é isso, não é aquilo, a ciência já descobriu isso ou aquilo, tem muitas coisas que a ciência descobriu que não vão acabar redescobrindo, porque não é bem isso, né? E muitas coisas que a ciência descobriu, como por exemplo a teoria do Big Bang, que ela tem muito fundamento bíblico, né? A palavra de Deus fala que Deus primeiro criou o pó do universo e com este pó ele criou os céus e a terra expandindo. Tá? Então isso está muito batendo com a teoria do Big Bang, né? Falando do átomo primordial, que todo mundo quer saber, a ciência estuda, tem algumas suposições, e que houve na geração da primeira matéria, a primeira partícula, houve uma geração de energia extraordinária, e isso foi crescendo e se expandindo, né? Como possivelmente uma explosão, né? Não necessariamente na interpretação do Big Bang, mas uma possível explosão, até porque o apóstolo Pedro diz que no final dos tempos, o que será no final do milênio, né, este universo que nós habitamos, que depois virão novos céus e nova terra, haverá uma grande explosão e todos os elementos se desfarão abrasados. Então este universo ele vai ser extinto, ele vai se extinguir. Tá? Então uma explosão na entrada e uma explosão na saída. Né? Então só umas ilustrações. Enfim, terminou o dilúvio, Noé e sua família, não existia Israel. Né? Há poucas gerações na sequência tivemos um grande problema, que foi o quê? A Torre de Babel. Né? Porque os povos já estavam de novo se afastando de Deus. No pós-dilúvio, o que aconteceu? Para se defenderem de possíveis novos momentos de ira dos deuses, né? Esses povos que foram se espalhando ligeiramente ali pelo planeta, o que eles fizeram? Construíram muitas torres nesses primeiros séculos após o dilúvio. Então, várias torres. Com que propósito? Quer dizer, a torre ela tinha uma perspectiva de chegar ao céu, né? Que fala da Torre de Babel, e tinha também uma perspectiva de se proteger de dilúvios. Se houver um dilúvio, a gente sobe na torre, fica lá até as águas baixarem, depois a gente volta. Né? Levamos mantimentos, a gente se protege, mas conseguiríamos escapar dessa situação. Tá? Então muitas coisas aconteceram e finalmente a Torre de Babel, envolvida aí, a gente tem muita coisa da história também sobre esse assunto, né? Envolvida com as primeiras falsas religiões, né? Babel é a origem da Babilônia, né? E no Apocalipse ela é chamada a mãe de todas as meretrizes da terra. Então essa Torre de Babel estava envolvida com falsas religiões, assunto de reencarnação, assunto de adoração aos astros, adoração a animais, adoração a imagens, né? Invocação dos mortos e por aí vai. Então você tem uma série de comprometimentos naquele período. Dizem que essa população que era regida por Nimrod, né, que era o cabeça dessa região toda. Ele seria supostamente casado com Semíramis, que foi uma sacerdotisa, né, da primeira falsa religião no mundo, né, que é a mãe de todas as meretrizes da terra, Babilônia. Né? Então lá que começou, né, é a mãe, dali se geraram todas essas falsas adorações, falsos deuses e por aí vai. Né? Então Deus confunde as línguas. O povo se espalha, porque
de um momento para outro, ninguém se entendia mais, e aí de repente você começa a conversar com alguém que entende o que você está falando, e o outro entende o que está falando. E esses grupos foram se separando em função de se identificarem com a mesma linguagem, eles conseguiam se entender de alguma forma, né? E nessa separação, posteriormente foram se afastando, ocuparam terras distintas, e daí surgiram as nações. Tá? Tem a Barça, a Enciclopédia Britânica, então eles têm trabalhos sobre essas origens das diferentes nações, como é que eles foram se distribuindo, né, a partir dos 3 filhos de Noé, né, que Sem, Cã e Jafé, né? Jafé, que é expansão, quer dizer, expansão, a profecia foi dada toda, né, no seguinte, e quem que são os descendentes de Jafé? São todos esses povos que mais cresceram em prosperidade, cresceram em conhecimento, cresceram em cultura e cresceram em população, né? Sem são os semitas, né? Os judeus vieram de Sem, os árabes também vieram de Sem, né? Abraão veio de Sem, então, e Cã foi aquele que foi amaldiçoado, né? Então, a maldição é de que eles seriam escravos, seriam presos, então você já pode imaginar quem são os descendentes de Cã, né? E por onde eles se espalharam e foram parar. Tá? Então, essa é a origem das nações. Só que as nações não estavam buscando a Deus. Todas as nações se desinteressaram por Deus. E, de repente, Deus então fala, agora eu vou criar uma nação através de um homem, e com este homem, né, vou gerar uma nação, e com essa nação nós vamos evangelizar todos os povos, nós vamos ser influência para as outras nações. Nós vamos evangelizar as outras nações, né? Embora evangelho, né, seja uma coisa de Jesus, do Novo Testamento, né, mas é uma forma de falar, levar a palavra para as pessoas, né? Falar de Deus para as pessoas, do verdadeiro Deus. Ok, Deus chama Abraão, os pais de Abraão não eram adoradores do Senhor, a Bíblia diz que eles adoravam outros deuses, tá? E Abraão tem Isaac, Isaac gera Jacó, né? E Jacó tem 12 filhos. Naquela situação chega a ser uma quase cômica, né? De uma Olimpíada de geração de filhos, em que as 2 irmãs que foram impostas ali sobre Jacó, num casamento com as 2, depois uma consegue ter filho, a amada não tem, aí bota a serva para ter filho também, a outra bota a serva, aí toma uns remédios, mandrakes lá e acaba que a esposa amada, que era Raquel, também começa a ter filhos. Enfim, nasceram 12 homens, né, fora eventuais mulheres. E desses 12 homens se tornam os 12 líderes das tribos de Israel, né? Esse é o início da nação de Israel. E desses filhos, olha, fizeram tanta besteira, mas tanta loucura, né? Que o que acontece? Só José mesmo para se salvar ali daquela turma. E José foi vendido como escravo, né? Iam matar ele, né? Os dois dos irmãos convenceram os outros a não fazer isso. Vamos vender como escravo, mentiram para o pai, mas enfim, Deus levanta a vida de José, e mais tarde, essa história que você já conhece, o povo vai para o Egito, e passa um período muito longo lá, e entra um faraó que já não conhecia José, nem sua história, nem nada disso, e o faraó o que faz? Ele vê que os judeus estão crescendo, porque eles estão debaixo da bênção de Deus, né? Não tinha televisão, não tinha muito recurso, não tinha muito o quê, vamos fazer filho, faz filho, faz filho, faz filho. E eles eram mais férteis do que os egípcios e começaram a crescer e ficarem fortes, e o faraó ficou com medo. Falou, esse povo vai dominar a gente, então vamos escravizar eles. E aí botaram como escravos, né? Mas isso é uma coisa que, quer dizer, foi provocada lá atrás, por causa de tanta desobediência, tanta besteira que fizeram. E o povo também lá no Egito começou a adorar outros deuses, né? Começou a adorar os deuses egípcios e tal. Enfim, a história vai evoluindo, vem Moisés, o libertador,
quando o povo clamou, né, Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito numa situação extraordinária e fala: agora eu vou levar vocês para a terra que eu prometi para Abraão. Então, a promessa de Deus para Abraão, ela inclui 3 coisas: a terra, a descendência numerosa e ser bênção para as nações. De ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Né? Abraão, olha para cima, olha para o céu. Se vê as estrelas, consegue contar. Assim será a sua descendência. Né? Olha para as areias. Se consegue contar, assim será a tua descendência. Então, uma descendência numerosa, uma terra que é bem específica, de onde até onde, qual é a área que Deus prometeu para Abraão, e ser bênção para as nações, ser o povo que iria evangelizar as nações. Tá? Então, as 3 promessas fundamentais estão linkadas com o objetivo da geração de Israel. Logo depois que Israel sai então do Egito, o povo não conhecia nada de Deus, estava afastado e precisava conhecer o Senhor. E Deus traz o que para eles? A lei de Moisés. Na lei de Moisés, Deus se revela: olha, eu sou santo, eu sou muito santo, vocês não fazem ideia da santidade. O que é a santidade? Vocês não têm noção do que foi a queda. Vocês não têm noção de como vocês decaíram da glória para a qual vocês foram criados e gerados posteriormente. Então, eu preciso mostrar a minha santidade. Então, a lei tinha vários propósitos, mas nenhum dos propósitos era salvar, porque a lei não salva ninguém. A lei, diz a palavra de Deus no Novo Testamento, ela não consegue aperfeiçoar aqueles que seguem a lei. Ele não tem esse poder, né? Então, a lei, ela acaba sempre apontando para um Messias. Veja, a lei veio depois da aliança de Abraão. E Abraão, a base da aliança de Abraão, que é Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a lei que veio depois de Abraão, veio depois da justiça pela fé, ela não aboliu a justiça pela fé, pelo contrário, ela serviu como um instrumento para quê? Para que Israel fosse diferente das outras nações, foi a primeira base de lei de uma nação no mundo, né? Até hoje, quem estudou direito, né, sabe que os fundamentos do estudo do direito, os princípios e a formação das leis, eles nascem na lei de Moisés, né? Foi a primeira referência. E assim como os fundamentos das embarcações, toda a base do conhecimento sobre flutuação, ela nasce das medidas da arca, né? Não de navegação, porque a arca não foi feita para navegar, ela foi feita para flutuar e não afundar, né? Então, quem estudou engenharia naval sabe que no primeiro ano você já começa a aprender isso, entender as medidas da arca de Noé. Então, vem a lei de Moisés, o povo é rebelde, aquela geração fica no deserto, e a geração seguinte, lideradas por Josué e Caleb, são os 2 espias que viram com olhos de fé, né, tiveram uma linguagem de fé, uma mente renovada e não escrava do Egito, né, e esses são aqueles que vão entrar na terra. Ok, eles entram na terra, conquistam grandes coisas com aquela nova geração, mas a geração seguinte já tem um problema grande. A Bíblia diz simplesmente que eles não conheciam o Senhor nem aquilo que Deus tinha feito. Quer dizer, não houve um passar para a geração seguinte, embora a palavra de Deus desse isso na própria lei, né? Você deve instruir os filhos insistentemente, persistentemente, em hora, fora de hora, deitado, caminhando, andando, comendo, em qualquer situação, ensina aos filhos. Isso não aconteceu, a geração seguinte não conhecia Deus e foi se afastando. E aí entra o período dos juízes, né? Que a gente tem alguns juízes bastante conhecidos, né?
caso de Sansão, tem Ruth, tem vários outros, até o último juiz, que é Samuel. Então, no período do juízo, o que acontecia? O povo se afastava de Deus, começava a adorar outros deuses, vinham os inimigos, começavam a atacar eles tinham problema, aí eram dominados pelos inimigos, clamavam ao Senhor, Deus levantava um juiz, o juiz vinha lá e tirava o povo da crise, né, daquela situação de humilhação e tudo, mas logo depois o povo voltava, quando o juiz morria, o povo voltava a pecar, a fazer tudo errado e tal, Deus levantava outro juiz, e assim foram cerca de 14 juízes, né, que Israel teve. O último foi Samuel, e Samuel tem uma característica, ele é o último juiz e o primeiro profeta. O último juiz e o primeiro profeta. Por que profeta? Não existiam profetas antes? O ministério profético nasceu em paralelo ao ministério do rei. Tá? Quando o povo chegou lá e pediu um rei, Samuel ficou, mas estão me desprezando, né? Porque quem comanda a nação diz, sou eu que tenho contato com o Senhor, eu que comando a nação e tal. Não, nós queremos um rei igual a todas as outras nações, quer dizer, está tudo invertido. Israel deveria ser o modelo para as outras nações, mas Israel queria seguir o modelo das outras nações. Então Deus deu um rei, Saul, né? E que fez um monte de coisa errada. Logo depois, ou vários anos depois, veio Davi, né? E assume o reino. Israel nunca cresceu tanto e ocupou uma terra tão grande, foi tão próspera quanto no reinado de Davi e posteriormente Salomão. Bom, a sequência dos reis, né? E por que surgiu o ministério profético? Porque você tinha um rei e em paralelo a ele você tinha um profeta. Cada rei tinha um profeta. O objetivo do profeta era o quê? O rei reinava e o profeta orientava ele. Olha, você está fora da vontade de Deus. Deus está dizendo isso, Deus está dizendo aquilo. Ele era aquele cara para ficar no ouvido do rei, dando direção ou mostrando quando estava errado. E assim foi. O povo foi se desenvolvendo com reis muito bons e reis terríveis. A sequência de erros e pecados dessa nação foi muito grande. E logo depois, a gente vai entrar num trecho aqui da Bíblia, pega da Bíblia, da apostila, ainda na página 1, um quadrinho que tem ali embaixo. Reino dividido, as 10 tribos do norte, que foi chamada de Israel, e o reino do sul, que foi chamado de Judá. Isso aconteceu em 975 anos antes de Cristo. Foi na sequência depois de Salomão. Tá? Tiveram reis terríveis ali, a gente não vai abordar isso daqui agora, mas a consequência disso tudo foi a divisão do reino. Por quê? Porque algumas tribos falaram, não vamos seguir esse rei está louco, é completamente fora de si, né? Ele vem da linhagem de Davi através de Salomão, mas não dá para seguir. 10 tribos se rebelaram e então eles não seguiram a linhagem que estava em Judá, apenas Benjamim ficou. O reino ficou dividido, a nação enfraqueceu. Toda divisão enfraquece, por isso que a igreja não pode ser dividida. A igreja tem que andar em unidade, né? Sempre. E aqui o que acontece? Em 722 a.C., o Israel, como era assim chamado, que eram as 10 tribos do norte, foram levadas cativas para o cativeiro da Síria. 722 a.C. Pouco tempo depois, bastante tempo depois, né, o reino do sul, que é Judá, que seria Judá e Benjamim, ele é levado para o cativeiro da Babilônia. Tá? Jeremias veio profetizando, eles rejeitaram Jeremias, rejeitaram as palavras de Jeremias, prendiam Jeremias, batiam em Jeremias, e Jeremias estava avisando, olha, o bicho vai pegar, é melhor se posicionar de novo, né? Vamos sair dessa. Então temos aqui em Jeremias 25:11, né, que eu coloquei aqui atrás, toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos.
Por que eu vou falar desses 70 anos? Por duas coisas muito importantes. Primeiro é quando começa a história de Daniel. Quando entrou no cativeiro da Babilônia, Daniel era um jovem, tá? Que era de uma classe alta, né, de comando dentro de Israel, e aí dentro de Judá, né? E aí o que acontece? Ele é levado cativo. Talvez com 15, 16 anos de idade, era bem novo, né? Alguns falam até em 13, 14 anos. O fato é que ele era novinho e foi levado cativo. Lá eles separavam essas pessoas, eles eram estudiosos, ele mais os três amigos, né, que ganharam nomes babilônicos ao chegarem lá, porque a Bíblia mais os chama, e ele segue a vida lá nesse lugar. Mas isso foi profetizado por Jeremias. Jeremias era o profeta levantado para o rei de Israel no momento da dominação da Babilônia. Então ele, antes da dominação, ele profetizou. O povo não se arrependeu. Ele falou, ok, o juízo vem, já está decidido, e agora não é para fugir, não é para ficar na cidade, não é para entrar em batalha, é para se render. Tá? Quem tentar se esconder vai morrer, quem fugir vai ser devorado pelos animais, vai morrer pela peste, vai morrer pelo coisa. Quem for para a batalha vai morrer. A única saída é o quê? A única saída é se manter, se render, porque essa disciplina já foi determinada. Então, às vezes, a gente luta contra algumas coisas que estão vindo na nossa vida e, às vezes, a coisa é... Primeiro, baixa a bola, se aquieta e se submete a Deus. Né? Se submete a Deus, se coloca a Deus. O que eu tenho que aprender com essa situação aqui? O que tem que mudar na minha vida? Qual é o caminho que o Senhor está me mostrando? O que é para fazer? Né? E às vezes é para se render. Às vezes não deixa, vai ser um período. Você vai aprender mais, vai crescer, né? Tudo bem, depois eu vou te abençoar. Jó não teve o período dele, né? de derrubada, depois ele foi levantado e foi muito além. Então, todas essas circunstâncias, elas acabam tendo sobre nós um efeito mola. Quer dizer, você pisa num lugar, você afunda, mas depois a mola te joga para um lugar muito mais alto. Tá? Então, às vezes, nós devemos nos aprofundar um pouquinho para irmos além, para subirmos além, para evoluirmos mais. Tá? Então, Jeremias profetizou e essa coisa aconteceu. Vamos para a página 2. Eu fiz uma importante, gastei um tempo importante aqui dando essa prévia, né, para facilitar a compreensão e a gente entrar no assunto para entender. Ok, Israel está agora nesse ponto aqui, depois de todas essas circunstâncias. Tá? Quem tiver curiosidade de estudar mais sobre a divisão do reino, eu citei aqui, está em 1 Reis, capítulo 12, né, o verso 1 até 2 Reis, né, do capítulo 1, verso, e até 2 Reis, né, e capítulo 17, verso 41. Tá? Fala muito sobre a história desta divisão do reino. Tá? Mas vamos ler aqui 2 Crônicas, capítulo 36, verso 17. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapaz, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes, que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos.
descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Veja, esse povo aqui passou o que ele estava vivendo naquele momento. Eles adoravam outros deuses, tinham invocação de outros deuses, eles tinham imoralidade sexual de todos os tipos, eles tinham o pecado social pesadíssimo, as pessoas passando necessidade, passando fome, e ninguém se mexia, a nação não fazia nada, o povo não estava nem aí, né? Era um povo que não tinha nada a ver com Deus. No templo não havia de fato uma adoração a Deus. O próprio Jeremias acabou sendo expulso, ele teve que ficar escondido em algum momento, né? Foi preso por outros momentos. Por quê? Porque aquele que tinha a palavra de Deus era rejeitado. O que acontecia com Jeremias? O pessoal ia fazer uma celebração, aqueles mais envolvidos no templo, no sacerdócio, convidava todo mundo e não convidava Jeremias. Jeremias ficava de fora. Nos debates todos atacavam Jeremias, né? Jeremias trazia a palavra do Senhor, aí vinha outro dos sacerdotes e desmentia tudo que Jeremias falou. Não, Deus está satisfeito, Deus está feliz, nós estamos na bênção, o Senhor está conosco. Jeremias fala, não está, gente, vai vir juízo por aí, está tudo errado, estamos pecando aqui, ali, o Senhor não vai deixar isso assim, né? Então o povo estava realmente numa situação muito complicada. Mas ele esbarrou na história do descanso sabático, tá? Então, não é só por causa dos sábados, e eu vou explicar o que é isso, mas por causa de todo um contexto. Existem outros textos bíblicos que mostram todo esse contexto do pecado de Judá no momento da dominação da Babilônia. O pecado era tremendo. Israel, que eram as 10 tribos do norte, já foram muito antes disso. Porque se lembra, o local de adoração era no templo em Jerusalém, templo de Salomão. E onde é que o povo adorava? Quando dividiu o reino. Eles criaram outros 2 locais, construíram de novo 2 bezerros de ouro. Você acredita nisso? Botaram um num monte e outro em outro. E falaram, esses são os deuses que te tiraram do Egito. Falou, a história se repete. Aquilo que eles viram em Arão, no tempo de Moisés, quando Moisés estava no monte e volta, estava aquilo ali, agora estava de novo, o povo repetindo. Então, em 722 a.C., as 10 tribos do norte já tinham sido dominadas, entregues nas mãos, né, no cativeiro da Síria. Tá? Bom, vamos entender então um pouco sobre tudo isso daí. Primeiro, esses 70 anos que Jeremias profetizou não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel, é só uma coincidência de números. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Mas quando a gente estuda esse assunto, a gente pega informações importantes para entender as 70 semanas de Daniel. Que alguns falam, mas vocês dizem que 70 semanas são semanas de anos. Essa é uma invenção, é uma interpretação. Não é. Está na Bíblia, gente. Então vamos ler Levítico 25, de 8 a 13. Está aqui no meio da página 2. Levítico é o livro que traz a lei de Deus. Tá? Então na lei está escrito assim, contem 7 semanas de anos. Repita comigo, semanas de anos. Então existem semanas de anos. O que é uma semana de anos? São 7 anos. 7 vezes 7 anos, porque ele está falando de 7 semanas. Então ele está se referindo a 7 vezes 7 anos. E a própria Bíblia segue explicando o texto de Levítico 25. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos, porque são 7 semanas, cada semana são 7. 7 vezes 7, 49. 49 o quê? Anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano
e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade de sua família e para seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Então, o que Deus tinha estabelecido aqui? Que passados 49 anos, no 50º ano, você tinha algumas leis que, por exemplo, uma pessoa está devendo para outra, pegou dinheiro emprestado, não consegue pagar, está enrolado, não conseguiu pagar, o que acontece? Ok, você perde uma parte da terra, ou perde um filho, o filho vai servir para aquele outro, para aquela pessoa, para o teu credor, né? E às vezes perde todo mundo vai ser servo agora do credor, e o credor toma posse da tua terra. Quando se completa 50 anos, Deus estava dizendo, devolva tudo. Libera da dívida, entrega a terra de volta e a pessoa volta para a sua propriedade original. Já pagou, já quitou. Tá? Deus está mostrando o quê? Sua misericórdia, um princípio de Deus. Né? Ok, tem uma dívida, paga, né? Mas tem que ter misericórdia. Tem uma hora que você dá de volta, né? Repõe, restabelece. É o ano do jubileu, um ano em que Deus nos restaura todas as coisas. Nesse ano do jubileu, no 50º ano, não era para plantar, não era para ter colheita, não era para ter nada. Era um ano para a terra descansar. Tá? Então, em 2 Crônicas, o texto que a gente leu, ele está dizendo o seguinte, foram determinados 70 anos, segundo Jeremias. Por quê? Porque a terra tinha que descansar dos seus jubileus que não foram descansados. Então foram 70 anos de 50 jubileus, né, que não foram descansados. E por isso o período do cativeiro vai ser de 70 anos. Tá claro isso? O povo não foi para lá, para o cativeiro, só por causa dos sábados, que não é só. É uma coisa muito importante de ser feita. Né? E eles não fizeram. Mas o povo estava totalmente em pecado, não tinha nada a ver com Deus. Né? Então isso acontece. Então tem algumas coisas importantes da gente entender aqui. Por que houve os descansos sabáticos, 70 descansos sabáticos de 70 anos. E começar a entender essa linguagem de semanas de anos, que vai ser importante para entender as 70 semanas de Daniel, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Não hoje, mas na sequência desse curso. Bom, isso nós lemos em Levítico 25. Em Levítico 26, ele diz o seguinte, se vocês não respeitarem os descansos sabáticos, o que vai acontecer? Tá? Então está lá em Levítico 26, 33. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. Que Deus estava dizendo o seguinte, esta terra, que não é a terra original que eu dei para vocês, né, para vocês homens, esta terra, mesmo com a maldição, né, Deus falou para Adão o quê? Por tua causa, a terra foi amaldiçoada. Então essa terra amaldiçoada não é tão frutífera quanto era para ser. A terra seria muito mais frutífera, era na sua origem e voltará a ser durante o milênio. A gente vai ver isso daí no futuro. Tá? Então, o que acontece? Ela precisa desse descanso para produzir bem, para produzir de novo. Era uma orientação técnica, científica de quem conhece, quem criou esse planeta e quem entendeu o peso da maldição gerada por Adão. Né?
A terra descansará e desfrutará os seus sábados. Então Deus avisou, isso vai acontecer. E aconteceu, tá? Levítico 25, 8, no final da página 2. Também contará 7 sábados de anos. 7 vezes 7 anos. Né? Foi o texto que... É o texto que a gente já leu. Eu estou só chamando a atenção aqui dessa linguagem. Né? 7 anos e tal. Um outro detalhe que é importante a gente entender, que está no parágrafo anterior a esse texto aqui. Tá? Sábado não é a 7ª-feira. A gente define a semana como domingo, que seria a primeira-feira, né? Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tá? Sábado não tem o significado de 7ª-feira. Sábado quer dizer descanso. Sábado vem do original, é uma transliteração do original no hebraico, que é Shabbat. Tá? Shabbat, que quer dizer descanso. Então é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, descanso. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, descanso. Porque Deus, né, criou a terra em 6 dias e descansou no 7º. Tá? Então é preciso entender o significado desta palavra para a gente entender o que é descanso e a importância disso. Tá? Vamos virar na página 3. Tem uma figura aqui impressionante. A gente vai olhar para ela daqui a pouquinho. Pode passar direto por ela, vai para a página 4. Ali em Hebreus 4, está escrito assim: por isso não precisamos guardar o sábado está em nós e nós nele. Quem não está no descanso não vive no descanso. Aí sim está violando o sábado. Quem não está no descanso, quem não vive no descanso, aí sim está violando o sábado. Hebreus, o capítulo... Isso daqui não é um versículo bíblico, eu deixei ele em preto, grifado, tá? Os bíblicos eu estou sempre colocando em azul, em negrito azul, e eventualmente algum sublinhado quando eu quero destacar alguma coisa. Em Hebreus, a palavra fala muito claramente sobre a questão do descanso. O que a palavra nos ensina? Que o descanso, tá? O sábado, não é a 7ª-feira, que é para descansar na 7ª-feira. O sábado é quando a palavra de Deus nos fala também, a própria epístola aos Hebreus, não é, dos Hebreus, que a lei é uma metáfora. Né? As coisas do tabernáculo são sombras, são metáforas de coisas ou de verdades espirituais reais. Né? Então aquilo é algo, não é um virtual, é uma sombra, é uma metáfora, é uma figura, né, das coisas verdadeiras. E que em Jesus, né, toda a verdade aparece. Já não é mais sombra, é a imagem real das coisas. Tá? Então, a lei era uma sombra, o cordeiro é uma metáfora. Quem é o cordeiro? É Jesus Cristo. O cordeiro sendo sacrificado no altar era uma menção, uma profecia, uma figura do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, morrendo no altar, porque o sangue de bode, de touros, de carneiro não pode perdoar e nem remir pecados. Né? É como jogar o pecado para debaixo do tapete, para que pudesse continuar a haver comunhão. Tá? E o sábado também é uma figura. O sábado não é não, você tem que respeitar o sábado por causa disso, não. Esse texto de Hebreus, ele é muito claro, eu separei só 3 versículos aqui, Hebreus 4, 9, está aqui no meio da página 4. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ainda resta um descanso sabático. Ele vem falando das coisas da lei, que são figura, são sombra, e aí ele explica o que é o sábado. Ainda resta um descanso sabático
para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Tá? Então é um texto, e o texto todo ele vai clareando com mais força, que ele está dizendo: a questão não é um dia da semana. A questão é que você tem que entrar espiritualmente no descanso de Deus. Viva todos os dias da semana no descanso de Deus. Descanse, confie, relaxe, né? Saia dessa ansiedade, por isso que a palavra de Deus fala, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo fazei conhecido diante de Deus as vossas necessidades, né? Cada uma das vossas necessidades, porque elas serão supridas segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então, o sábado, guardar o sábado, é manter o coração em paz, descansando e confiando em Deus. Toda vez que você entra em ansiedade, você não está guardando o sábado. Toda vez que você fica preocupado, não consegue descansar em Deus, você não está guardando o sábado. O cristão não é chamado ao comodismo. O cristão é chamado a uma vida dinâmica e ativa, sem ansiedade. Eu estou desempregado, meu Deus, tem que fazer algo, não sei o que. Estou desempregado, vou preparar o currículo e com toda tranquilidade e confiança eu vou sair distribuindo meus currículos, eu vou procurar contatos, eu vou ligar para pessoas. E a porta vai se abrir. Eu não tenho que entrar em ansiedade. Amém? É atividade, dinamismo, é busca sem ansiedade, sem medo. Né? É atitude de fé. Tá? Então isso é o que o Senhor espera de nós. Esse é o significado do sábado. Por isso que a igreja não está guardando o 50º ano, mesmo porque não é uma nação. Né? A igreja via de regra, não está preocupada em guardar o sábado e o domingo. Ela separa o domingo para fazer os seus cultos. Poderia ser no sábado. Né? Tem igrejas que são sabatistas, né? São do 7º dia. E acreditam extremamente nisso, só que a palavra de Deus diz: olha, se você é escravo de um dos mandamentos, você está debaixo da lei toda. Você descaiu da graça, está debaixo da lei. Tá? Então, a lei, ela não salva ninguém, certo? E a lei condena. Então, não tente se salvar pela lei, porque a lei é o quê? É um aio para nos conduzir a Cristo. É um tutor para nos levar a Cristo. É um tutor que mostra o quê? Você não tem condição. Você é pecador mesmo. Você é sujo. Deus é perfeito. E esse teu pecado te afasta dele. Né? Então, e aí eu penso o quê? Eu não consigo seguir, não consigo fazer tudo. Então eu preciso de um Messias. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de uma salvação. Senão eu não tenho saída. Então a lei nos conduz a Cristo, né? Como diz o apóstolo Paulo. Então essa é uma etapa muito importante de se entender esses detalhes e entender o contexto no qual Daniel recebe esta profecia. Daniel estava no cativeiro da Babilônia, quando Deus vai falar com ele essas coisas. Israel estava preocupado com o futuro da nação de Israel. Daniel estava orando a Deus: Senhor, o que vai ser de Israel? O que vai ser do futuro? Nós estamos aqui debaixo desse governo. E aí? O que vai acontecer? Né? Daniel não tinha a referência da profecia de Jeremias. Um belo dia, quando chega o tempo certo, Daniel vai lá, abre, a gente vai ver isso mais para frente. Daniel abre uns pergaminhos antigos. Não sei se é certo chamar de pergaminho ou tem uma outra... É pergaminho, né? Abre um dos pergaminhos e encontra os escritos de Jeremias, dizendo: olha, o período do cativeiro na Babilônia vai durar 70 anos. E aí ele começa a entender o processo todo. Mas, enfim, vamos ler esse versículo aqui, este parágrafo.
É o quarto, de baixo para cima. Tá? Ele começa com: Daniel era um moço israelita. Vamos ler juntos. Daniel era um moço israelita que foi levado escravo para a Babilônia. Porém, ele era muito especial, muito sábio, foi usado até no governo. Daniel era um homem que cria literalmente na palavra de Deus. Deus deu muitas revelações a Daniel. O livro de Daniel nos relata profecias e revelações. Devemos ler esse livro para entendermos o livro de Apocalipse. Em Daniel está a chave de interpretação do Apocalipse, a chave para entendermos escatologia. É importantíssimo que você esteja lendo o livro de Daniel enquanto estuda o Apocalipse. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora de Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Era o rei da Babilônia. Ele era o comandante geral da Babilônia. Tá? E Deus tinha um projeto na vida desse homem. Por incrível que pareça, Deus tinha um grande projeto na vida de Nabucodonosor. Tá? Tinha um plano de salvação para Donosor. Vamos para Nabucodonosor. Vamos abrir na página 5. E vamos ler Daniel 4, a partir do verso 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para mim a glória da minha majestade? Olha a soberba de Nabucodonosor, né? A glória da minha majestade, né? Com o meu enorme poder, estava assim completamente assoberbado da sua grandeza, né? E sabe que essa foi a queda do diabo, né? A palavra diz que o diabo caiu por causa do seu esplendor, ele se perdeu na própria glória, né, que Deus tinha dado para ele. Mas enfim, as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer o capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então, olha que experiência pesadíssima. E, gente, eu volto aqui a reafirmar. Leia a Bíblia literalmente. Quando ela é para ser entendida como figura, como metáfora, ela mesmo nos dá uma referência. Quando você lê uma parábola em que Deus dá nome às pessoas, tá? Dificilmente vai ser uma metáfora.
Mas quando Deus dá uma parábola, quando Jesus conta uma parábola e não dá nome de ninguém, via de regra é uma metáfora, né? De um jeito ou de outro, é uma metáfora para nós, é uma figura, é algo para a gente se apropriar, para criar realidade e transformação dentro de nós, tá? Mas eu creio literalmente que aconteceu isso. Esse homem, em algum momento, surtou, quer dizer, na sua explosão de arrogância, Deus permitiu ou gerou nele um surto, e ele perdeu a noção das coisas. E começou a se portar como um animal. E como um animal morando no mato, morando na floresta, morando entre os animais, ele foi ficando peludo, as unhas foram ficando grossas, não estava mais pintando a unha, se cuidando, raspando o cabelo e tal, né? Ele criou a aparência de um animal, vivendo como um animal, e sem o entendimento racional de um homem. Até o momento em que ele fala, né? Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. E veja que coisa interessante, né? Quantos anos ele ficou assim? Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos. 7 tempos. Tá? A maioria das referências estão dizendo o quê? Que ele se refere a 7 anos. Ele ficou 7 anos nessa condição. Tá? Até que ele voltou, e ao voltar, Deus mesmo abriu as portas para que ele fosse recebido de volta como rei, o que é um milagre. Porque você imagina um cara que endoidou, ficou doidão, agora eu quero voltar. Tá louco, esse cara não volta nunca mais, é um doido. Né? Agora é rei de novo? Não. Mas Deus permitiu que ele voltasse, né? e tomasse posse do reino, só que agora ele estava dizendo o quê? Que a minha grandeza tem uma origem, a origem está no Senhor, né? A minha glória vem do Senhor, a minha bênção vem do Senhor. Ele começou a atribuir ao Senhor e adorar o Senhor, né? Com aquela experiência extraordinária que ele teve. Bom, na sequência então, Deus dá um sonho para Nabucodonosor, né? E Nabucodonosor não é quem vai interpretar é um judeu. Por quê? Porque nesse tempo Deus trabalhava a sua palavra através dos judeus. Tá? Então, por exemplo, Romanos 9, verso 3 ao 5, está escrito assim: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas. E a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que era um dos propósitos de Deus para Israel. A partir deles vai fazer nascer o Messias, né? Que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Então, hoje, Deus fala não através de Israel, Deus fala através da igreja. Tá? Israel está em tratamento, está em disciplina. Né? A gente estudou isso daí, depois de tantos erros, tantas besteiras, rejeitaram o Messias e entraram em disciplina. Tá? Mas vai ser restaurado. E a Bíblia fala sobre isso. Tá? Só que o povo está lá, então, no cativeiro da Babilônia. E o que acontece aqui? Daniel 2, a partir do verso 1. Vamos ler aqui. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos. Tá? Só um detalhe importante aqui, porque eu coloquei numa ordem, tá? Mas isto que vai acontecer aqui é antes dessa experiência de Nabucodonosor. O texto que a gente leu da conversão de Nabucodonosor está em Daniel 4. Esse texto aqui está em Daniel 2. Tá? Então é anterior à conversão de Nabucodonosor. Tá? Então está assim:
Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que dissessem o que ele havia sonhado. Quer dizer, ele chamou todos os endemoniados que ele tinha debaixo da autoridade dele, né, para revelar aquele sonho. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós os interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem monte de entulho. Você imagina o desespero dessa tropa? Falou: ai meu Deus, minha entidade vai ter que me revelar isso daqui, porque eu vou morrer, né? Ele não conta o sonho, quer que eu interprete, quer que eu revele o sonho que ele não me conta qual que é, né? Então o Nabucodonosor pegou pesado, mas Deus estava por trás disso aí, né? Verso 6, mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Ele dá o outro lado da história. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram em enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me os sonhos e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. O bichinho era brabo, era pesado o negócio, né? A sequência. Então responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. Ele falou: você está pedindo mais que todo mundo. O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Quer dizer, ele ia matar a suposta sabedoria do reino, né? Vamos aniquilar a sabedoria do reino. Extremamente temperamental esse nosso amigo Nabucodonosor aqui, né? E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que fossem mortos também, né? Qual a situação disso daqui? Mas não tem adivinhador, não tem não sei o que? Tem. Mas o diabo tem um poder limitado. Tem coisas que ele não sabe. Tem profecias que os demônios soltam para os seus usados endemoniados que não acontecem. Por quê? Eles tentam manipular aquela situação, mas não conseguem. A coisa não acontece do jeito que eles previram. Então você tem esse espírito de adivinhação, né? Paulo expulsou um demônio, né, de um espírito adivinhador, né, de uma pessoa. Então, qual a limitação? A limitação é que o diabo não é o todo-poderoso. O diabo não conhece tudo. O inimigo fica lá pegando informação, ele consegue seduzir, enganar, porque ele conhece a história daquela família, aquele demônio, entre aspas, familiar, fica lá, conhece tudo, aí fala, finge que é o morto, você pensa que é a vozinha, aí você já acha que a voz é igual a dela, que não sei o quê, falou coisas que só nós sabíamos, né? E pronto, já está enganado, já está iludido, né? Mas não é isso, né? Então na palavra de Deus não há engano, tá? A sequência, Daniel 2,14, página 6. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu um decreto tão severo. Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e lhe daria interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias.
né, que são os três, que esses nomes não são tão conhecidos, né? Na Bíblia são os três que ganharam nomes babilônicos, amigos de Daniel. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Né? Uma convocação de oração. Né? Você vê que desde aquele tempo, antes da igreja, aquele negócio, Daniel sabia o poder da oração. E sabia a importância da oração coletiva. Gente, ora aí, vamos orar, porque nós todos vamos morrer. E todos tinham um bom motivo para orar, porque nenhum deles queria morrer tão cedo. Né? Então, os 4 foram rogar ao Senhor. E o que aconteceu? Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço, te louvo, a Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Olha só que situação impressionante. Ele nem teve contato com o rei, nem ouviu da história, ouviu por um terceiro. E Deus revelou o sonho e revelou a interpretação. Deus deu as 2 informações fundamentais para Daniel, porque Deus tinha propósito na vida de Daniel e tinha propósito na vida de Nabucodonosor, né? E acabou usando esse homem. A sequência, então, imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que viu no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Então ele já vai de cara, alivia a barra dos caras, mas também mostra que o caminho de Deus não é aquele ali, né? Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Então a primeira coisa que Daniel fala: mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Tá claro? Toda esta revelação é sobre o que acontecerá nos últimos dias. Quando estava deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tá? Então, Daniel, ele atribui a Deus aquela sabedoria, aquele poder, aquela revelação. Isso é uma coisa importante para quem quer fazer a obra de Deus, é não chamar atenção sobre si, atribua a Deus a glória, o reino. Foi o que Nabucodonosor começou a fazer depois da conversão. Ele falou: olha, a minha glória se tornou ainda maior, mas eu glorifico a Deus, porque veio dele. Ele é quem estabelece os reis, ele é quem me estabeleceu aqui, ele é quem, né, me abençoou e tal. Então, é um ato muito importante, esse de gratidão, reconhecimento das coisas de Deus. Um espírito grato é uma vida que cresce, é uma vida abençoada. Tá? Aquele que aprende a agradecer. Quem muito agradece, pouco reclama, cresce. Quem pouco agradece, muito reclama, tem a vida travada. Tá? Guarde essa referência. Reclamação é conversa de perdedor. Gratidão
é expressão de vencedor. Tá? Então você pode não ter vencido ainda, você não conquistou a vitória, mas o teu coração já tem gratidão por aquilo. Você vai conquistar aquela vitória. Tá? A gratidão abre as portas. E Daniel reconhece em Deus, ele agradece a Deus, ele atribui a Deus aquilo que ele está fazendo. Eu te agradeço, te louvo, a Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria de poder. Desculpa, eu voltei atrás, né? Eu estou ali no sonho. No verso 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Aqui começa a visão. Se você tiver com a impressão, bota lá na capa, na primeira página, essa estátua aí, que você vai ver. Ó. A gente procurou, na realidade eu peguei um desenho desse na internet e estamos usando aqui. Tá? Então, uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Olha para a cabeça, ouro puro. A segunda, o peito e o braço eram de prata. Olha ali o desenho, peito e o braço de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. Olha, na fotografia você vai ver novamente o bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Então aqui está a estátua. Essa foi a estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho, né? E foi revelada a Daniel. É uma coisa maravilhosa, né? Daniel teve a visão, a mesma visão do sonho de Nabucodonosor. E começa a contar para ele. Imagina a reação de Nabucodonosor ouvindo isso, né? Mas foi exatamente isso que eu vi. Quem que contou para esse cara? O Deus que está nos céus. Né? Então, enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Então a gente tem aqui ouro, prata, bronze, ferro e barro e ferro. E por último, uma pedra que desce do céu. Né? Aqui essa tradução não deixa claro, mas ela vem do alto, vem de um monte. Né? Então ela se desprende e acaba destruindo toda aquela imagem. Tá? O vento os levou, mas vamos para a página 7. A sequência disso daqui é a interpretação do sonho. A gente vai avançar um pouquinho nisso daqui e depois vamos interromper e deixar para a próxima aula. Tá? Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. Olha a palavra que ele dá para Nabucodonosor. Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Ele está falando aqui para Nabucodonosor o que Nabucodonosor vai aprender depois. Né? Depois que ele vira, se junta aos animais, surta e tal, quando ele volta declarando, foi Deus dos céus que me colocou aqui. Né? Mas Daniel está informando antes. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então ele já fala, a estátua que está lá,
né, enorme e tal, a cabeça de ouro é você, Nabucodonosor. É você. E aí segue dizendo, depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Então você começa a perceba duas coisas nesta profecia, que é uma profecia, né? No fundo, em cima de uma visão, um sonho e uma interpretação profética. Tá? Primeiro, cada parte do corpo é um império, é um reino. E na medida que você vai descendo no corpo, você vai avançando no tempo. Indo da cabeça para os pés, você está avançando no tempo. E enquanto avança no tempo, você vai passar por vários impérios que estavam sendo profetizados. E o ponto de partida não eram os impérios anteriores, porque antes do Império Babilônico existiram outros. Tá? O Império Assírio e o Império Egípcio, tá? Que foram assim realmente de grande expoência. Né? Mas após isto, Deus começa a trazer a revelação. Isso é o que vai acontecer. Isso é o que vai acontecer. Então vamos vendo, depois de ti, no verso 39, surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida, olha o tempo descendo, surgirá um terceiro reino, sempre um reino. Reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Perceba aqui um novo detalhe. Ele falou do primeiro reino, falou do outro reino, que seria o segundo, falou de um terceiro reino, ele chama de terceiro reino, reino de bronze, e depois fala de um quarto reino, um reino de ferro. Mas agora ele começa a falar do ferro e do barro, e ele não menciona que isto é um outro reino. Ele não diz que é um outro reino, ele só segue dizendo, né? Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda terá um pouco da força do ferro. Perceba isso daqui. Qual é o primeiro elemento do primeiro reino? É ouro. O segundo é prata. Do terceiro reino é bronze. Do quarto reino é ferro. E do que vem depois? É ferro com barro. Ele não muda o elemento. Ele não troca, ele não bota outro metal, outra coisa. Ele mantém. Podia dizer que era cobre, mas não, ele está dizendo que não é. Podia dizer que era alumínio, mas não é. Podia dizer que era titânio, mas não é. Ele está dizendo que é o quê? É ferro, só que agora misturado com barro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda terá um pouco da força do ferro. Quer dizer, ele está falando, fica claro que é uma coisa que vem depois, tá? Vem depois, mas é com a força do ferro e em parte de barro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro, em parte de barro, também esse será em parte forte, em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos. Olha o que ele está falando, que esse último reino que vem depois do quarto, que ele não chama de quinto reino, porque ele parece ser uma extensão do ferro, com outras características, tá? O que ele tem? Baseado em alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, lembra, estamos falando de coisas que acontecerão no futuro. E aí ele diz, na época desses reis, que reis? Os reis desse tempo aqui, do ferro com barro, em que haverá alianças. Tá? É o último deles, é o pé. Né? É o pé, é o último deles. A profecia segue uma sequência temporal.
O ouro, a prata, o ferro, primeiro reino, segundo, terceiro, né? O bronze, ferro, ferro com barro. Ele segue essa sequência profética, temporal, tá? Descreve esse último reino, vai ser feito por alianças, vai ter força do ferro e a fragilidade do barro. Por que frágil? Porque é em cima de casamentos, mas só que são alianças de povos que não se misturam, eles não vão se unir plenamente, tá? Vão continuar divididos. Depois ele diz o seguinte, no verso 44, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então veja, a gente vai detalhar aqui para frente, tá? Mas veja que coisa impressionante. Esta profecia, esta palavra. Quando ele fala da pedra, ele está dizendo o seguinte, que povo é esse? O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Qual é o reino que jamais será destruído? É o reino de Jesus Cristo. Quando ele assumir o reinado sobre toda a terra, quando ele for reger sobre as nações, tá? A partir desse momento, será um reino que nunca jamais será destruído. Em que tempo que isso vai acontecer? No tempo desses reis estiverem em aliança do ferro com barro. Que depois a gente vai ver muitas outras revelações. Então a vinda de Jesus ela vai ocorrer num tempo em que haverá esse reino de ferro e barro estabelecido em cima de alianças entre nações, entre povos, que não se misturam. Vai ter muita força e muita fraqueza. Força pela união e fraqueza pela falta de unidade. Jamais será um só governo, porque o ferro não se mistura com o barro. Bom, qual foi a reação de Nabucodonosor? Verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Você imagina os sábios, os oráculos lá, os adivinhadores, né? Ouvindo Daniel contar aquelas histórias todas. E agora? O que vai ser? Será que o cara acertou o sonho? Acertou a interpretação? E qual é a reação do rei? Ele cai prostrado, né, diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que são aqueles três cujos nomes a gente citou mais cedo, né, quando Daniel foi orar por eles. Daniel pediu que eles orassem juntos para que Deus revelasse o sonho, né? Administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Que palavra impressionante! Que palavra impressionante! Vira a página 8, nós vamos avançar nessa página aqui até o final e encerrar, né, essa aula de hoje com esta página aqui. Gente, vamos lá. Cabeça de ouro. O texto revelou que era quem? Que era Nabucodonosor. Então, que império é esse? Era o Império Babilônico, tá? Que é onde começa a profecia. A profecia parte do Império Babilônico. O Império Babilônico foi de 626 até 539.
Depois deste, virá um outro, chamado de prata, né, que será inferior ao teu. Que império foi esse? O Império Medo-Persa, que inclusive foi a invasão da Babilônia, foi com o Império Medo-Persa, no qual Daniel ainda viveu um tempo, né, antes de partirem para a reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Então aqui você tem o Império Medo-Persa. Então ele coincide com o final do Império Babilônico. O Império Medo-Persa começou a crescer até a hora que ele engoliu o Império Babilônico. E durou cerca de 209 anos. Ele vai até 330 a.C. Quando então surge um terceiro reino que dominará toda a terra. Você sabe quando Jesus voltou, qual era a língua internacional que todo mundo falava? Era o grego. Por que todo mundo falava o grego? Porque a Grécia tinha sido o império anterior ao romano. Tá? Então esse império dominará sobre toda a terra. É o terceiro império, que é dito de bronze. Depois virá um quarto império, que vai destruir, vai pisar, vai esmagar e tal, que foi o Império Romano, era assim que Roma fazia. Então o Império Romano foi de 146 a.C. até 395 depois de Cristo. 146 até 395 depois de Cristo. E eu chamo a atenção de vocês para algo importante. Quando Deus dividiu as nações, as línguas, confundiu as línguas, gerando consequentemente as nações, na Torre de Babel, a posição de Deus foi: olha o que os homens estão fazendo. Né? Não é bom que todos falem a mesma língua e sigam um só governo, um só comando. Vamos descer e confundir as línguas. E assim eles fizeram a divisão. Né? E a ordem de Deus para Noé, quando eles saem da arca e vão ocupar a terra, espalhem-se, multipliquem-se, espalhem-se pela terra. Nimrod, ao contrário, ele fala assim: não, vamos ficar por aqui. Né? A base da construção da torre é: vamos construir uma torre para que a gente possa chegar aos céus e que o nosso nome seja célebre e não sejamos espalhados pela terra. Quer dizer, o propósito era o quê? Era a própria honra, a própria glória. Disse que aquilo ali também era um local, eram postes ídolos, né? Um local de adoração aos astros e tudo. E eles iam diretamente contra a direção de Deus para Noé. Não vamos nos espalhar sobre a terra, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Aqui a gente concentra o poder, não se espalha não. E Deus confundiu as línguas. Então veja, Deus, durante todo esse tempo, o propósito dele de não ter um império comandando esse planeta, ele permanece vivo. Tá? E você vê que o diabo sempre esteve por trás da ligação de todos esses impérios. O ouro, a prata, o bronze, né? A mitologia grega, todas as adorações aí difusas, confusas, que não tem nada a ver com o Senhor, com Deus verdadeiro. Então, você percebe essa situação. Entenda o seguinte: em Jesus nasce a igreja de Deus. Nasce a igreja de Deus. E você vai perceber que durante todo este período, né, o que acontece? O Império Romano começa a se fragilizar até acabar, e de lá para cá nunca mais houve um império. Houve diversas tentativas de império, mas nunca mais se conseguiu. Os americanos não são um império, os russos não são um império, a Terra está dividida, você ainda tem a Europa, você ainda tem a China, o planeta está dividido em suas forças. Não existe um império dominando sobre todos, não existe um governo único. Desde que a igreja foi estabelecida, não se formou mais um novo império.
Por quê? Porque a igreja é sal da terra e luz do mundo. Enquanto há um povo de Deus orando, clamando, buscando, há uma referência de Deus no planeta, quer dizer, o império governado pelo inimigo não acontece. Ah, mas onde é que está isso? Com mais clareza, porque alguma clareza eu estou passando aqui. Com mais clareza, na Bíblia está escrito o seguinte, falando sobre o diabo, em Tessalonicenses, diz o quê? O apóstolo Paulo, né? Que o diabo não consegue, né, se manifestar agora porque ele espera que seja retirado aquele que o impede. Então, quando a besta for se manifestar, que vai ser um líder político, que vai unificar um comando de novo sobre o planeta, mesmo que seja em alianças, tá? O que vai acontecer? A igreja tem que sair primeiro, porque a igreja impede. Enquanto não for retirado aquele que o impede, ele não será revelado. Mas quando sair aquele que o impede, ele consegue se revelar. Sai a igreja. E por que a igreja impede o inimigo? Porque a igreja vive no poder do Espírito. Se o Espírito Santo estiver aqui com homens agindo e cheios do Espírito Santo, não vai haver aquilo que o diabo quer fazer no planeta. Porque a igreja, o que a igreja faz? Destrói as obras do diabo. Tá? Então veja, enquanto não tinha igreja, os impérios foram se sucedendo, um atrás do outro. Um atrás do outro, o diabo sempre querendo controlar, unificar, dominar sobre a terra, né? E ele assumir, ele bota o endemoniado lá, quem é que manda no planeta? É o diabo. Então Deus dividiu as nações, para que não fosse uma coisa possível, factível de fazer. Falou, não é bom que os homens andem como um povo só, vamos dividir, né? Porque senão eles vão seguir nesse caminho, vão se destruir e vão destruir o planeta. Vão fazer tudo ao contrário. Tá? Então, olhando aqui, no quadrinho embaixo, né? Império Babilônico, a cabeça de ouro, Império Medo-Persa e tal. No quarto, as pernas de ferro, né? Que é a primeira forma do Império Romano, vai de 146 a 395, tá? E a segunda parte, a gente poderia chamar de Império Romano restaurado, tá? Em um tempo futuro. O que vai ser isso daí? Os pés em parte de ferro, em parte de barro. Ele não é um quinto império, ele é o quarto império numa fase futura, numa evolução no futuro, uma nova manifestação, não é uma ressurreição. Que o império nunca acabou, né? Ele não tem um comando, mas ele não foi plenamente destruído. E ele vai voltar numa nova configuração. Tá? Lembrando que o Império Romano não é Itália. O Império Romano é a Europa inteira, ali no centro da Europa. Né? Dali vai se levantar aquele que vai trabalhar contra todas as coisas. A gente vai ver várias outras profecias podem nos trazer mais clareza sobre isso no decorrer do curso, tá? Mas vai ficar muito claro que a besta, tá? Aquele que vai assumir um governo, o anticristo, o homem da iniquidade, tá? Ele tem vários apelidos ou qualificações ou desqualificações na Bíblia, né? Ele virá, né, do Império Romano, ele virá deste povo, que é o povo que destruiu o templo e expulsou os judeus. Isso daí a gente vai ver mais para frente. Tá? E na sequência vai aparecer o quê? O reino eterno do Senhor Jesus. É a pedra cortada sem auxílio de mãos. É algo feito por Deus, não é uma ação de Deus. Então, antes do Império Babilônico, só botei aqui como menção que antes do Império Babilônico houveram dois grandes impérios mundiais. Tá? Vamos parar por aqui, acho que já foi bastante informação, a gente já deve estar 1h45 por aí, é que aqui cortou, eu vou unir depois. Mas vamos fazer então aquele pit stop, tá? Eu oro pela sua vida, pelas nossas vidas, que Deus possa trazer revelação, conhecimento, discernimento, que tudo aquilo que está sendo ministrado, que
que a pessoa, ao ler de novo a passagem bíblica, ao pensar no assunto, vai enxergar essas coisas com mais clareza, com mais consolidação. Eu peço, Senhor, revela, abre o espírito, abre a mente, abre a visão, Senhor, para que todos possam compreender, serem edificados e se tornarem mais e mais estruturados na Tua palavra e na força do Teu poder, Senhor. Que haja convicção, Senhor, em tudo aquilo que está sendo ministrado, recebido e gerado dentro de nós, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.